Beleza, até aqui nós aprendemos, vocês viram, né? Muita teoria. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso na prática, tá? Vamos pegar aqui, eu carreguei aquele arquivo compactado, baixei lá o da Covid, lá do Covid, né? Do dia 3. Hoje é dia 4, baixei ontem. Então, nesse método aqui, eu vou só descompactar ele, né? Nós já vimos esse pacote zip file, né? Que permite a gente tratar esses arquivos .zip. E vou usar o meu comando que vocês já viram lá, do read CSV. Nesse caso, esse pd read CSV, ele vai ler um arquivo CSV com alguns parâmetros e vai transformar já num data frame, tá? Então, observa que ele tem uma quantidade grande de parâmetros aqui, né? Ó, é a função read CSV, mas você pode passar, né, o nome do arquivo, o separador, o delimitador, né? Aqui um padrão é que ele tente inferir qual é o cabeçalho, que no caso ele já descobriu para nós aqui qual é o cabeçalho, o nome de cada coluna. Ou você pode passar o nome das colunas, qual coluna você quer como índice, tá? E assim por diante. Tem vários parâmetros que você pode passar, e nós vamos ter uma aula só sobre esses métodos de leitura de banco, arquivo CSV, arquivo JSON, transformando em data frames, a gente explora ele um pouco mais. Mas por agora eu estou passando o quê? O arquivo e o separador, que é ponto e vírgula, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu fizer isso, ele já vai transformar no DF Covid e vai dar aqui como resultado, né? Aqui eu pedi só o head para vir as primeiras linhas. Já veio aqui, ó, tem todas as colunas do arquivo, né? Já com seus títulos, aquelas que estão vazias vieram tudo como not a number, né? E as demais aqui, que tiverem valores, estão aqui preenchidas. Tá bom? Vamos lá. Eu vou começar aqui com uma pergunta. Por exemplo, geralmente quando a gente vai fazer a análise de dados, um primeiro passo que você faz é a limpeza, para você tirar tudo aquilo que não te interessa, tá ok? Então, nesse caso aqui, ó, tem umas colunas aqui que nós não vamos usar elas. Eu vou pegar aqueles exemplos que nós fizemos com o data frame, com o NumPy Array, para a gente executar aqui. O que nós fizemos lá? Nós trabalhamos esse caso aqui, casos novos e óbitos novos, e a partir dela nós fizemos várias estatísticas, não foi? Então, vamos desprezar todas as demais colunas e vamos brincar com essas duas que já estamos amigas delas, mas usando o data frame completo. Então, eu vou manter aqui no nosso caso, né, só apenas algumas colunas de interesse, como região, o estado, né, a data, semana epidemiológica, ok? E casos novos e óbitos novos. Pode ser assim? Como é que eu faria para limpar esse data frame das demais colunas que não me interessam? Olha só, então nós temos duas formas de fazê-lo, tá? A primeira forma, eu já vou listar aqui as colunas, tá? df.columns, né? Eu listo as colunas, correto? Então vamos, só para eu pegar a lista delas aqui, mas não é df covid, né? O nome. dfcovid.columns, ele já me retorna a lista de colunas. Quais são as colunas de nosso interesse, né? Eu vou pegar essa cópia aqui, para deixar ela aqui. Colunas. Então, eu vou deixar para nós. Isso aqui vai sair, tudo, né? Recuperados. Isso aqui é as que nós vamos remover. Vou deixar numa outra caixinha aqui só para a gente controlar a nossa experiência. Aqui são que vão remover. Vou tirar aqui caso acumulado, população. Tá? População vai ficar interessante, porque nós vamos poder calcular por milhão de habitantes, né? Vou deixar a população. Ela vai dar uma experiência boa para a gente. Deixa a população aqui.
Óbito, óbito novo, casos novos, a óbito acumulado também vai sair. Então, essas colunas aqui eu quero remover e essas aqui eu quero deixar, ok? Por enquanto, antes da gente fazer o filtro. Então, quais são os dois métodos que a gente tem para remover? Tá? Uma forma de remover é um del, ok? Então, você pode dar um del, você passa o data frame, né, df covid, e aqui dentro você passa o nome da coluna, ok? Isso. Então, uma coisa que eu posso fazer é esse del, e se nós fizermos agora, né, uma verificação nas colunas, nós vamos ver que ela não está mais lá, né? Então, recuperados novos, não está mais aqui, tá vendo? E se você der um del em outra, elas vão sendo removidas. Ok? Você pode fazer dessa forma. A outra maneira que eu posso fazer é apenas pegar as que me interessam. Então, ao invés de eu fazer o data frame, né, deletando colunas, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu quero que o meu df covid ele seja igual o df covid e aqui as colunas que eu vou querer que fiquem. Então, deixa eu rodar aqui para ter um valor nessa variável. Então, aqui, olha, quando eu chamar o df covid aqui, ponto columns, opa, ele só vai ter as que eu mantive aqui, tá vendo? As outras, né? Porque eu substituí eu fiz um recorte substituindo a variável original. Então, na verdade, o resto foi desprezado, porque uma cópia menor substituiu aquela cópia maior. Então, vamos lá. Carregamos aqui o nosso COVID, né? Vou carregar ele de novo. Vamos usar um método aqui Aqui eu peguei só listei as colunas, escolhi as colunas de interesse e vou usar o método, tá? Aqui como padrão, nosso método de trazer apenas as colunas, vou até colocar aqui, colunas selecionadas, né? E vou colocar aqui colunas selecionadas. Então, esse é o método mais comumente utilizado, tá? Aquele del você usa quando você tem dezenas de colunas e você quer deletar só uma. Então, aquele é muito mais econômico, tá? Então, você usa o del. Agora, se você tem dezenas de colunas e só quer algumas, esse aqui é o método melhor, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós já fizemos uma redução, que chama aqui redução de atributos. Tiramos colunas que não precisamos. Mas lembrem que nesse arquivo, ele tem dados do Brasil, agregado a nível Brasil, agregado a nível Estado, agregado a nível município. Não é verdade? Então, vamos pegar o exemplo do nível estadual e vamos eliminar todo o restante que não é estadual? Eliminar os casos onde for igual Brasil, região igual Brasil. Como é que eu poderia fazer? Vou colocar aqui, lembra que eu posso passar um array de booleanos aqui, não é? E ele vai filtrar. Então, eu posso fazer assim, df covid, e aí eu vou fazer aqui dentro, né, um array, um produto de... Deixa eu fazer separado para vocês poderem acompanhar o raciocínio, depois a gente simplifica. Vamos fazer aqui. Então, eu posso vir aqui, para eu gerar um array de booleanos que eu vou usar como filtro, então eu posso falar assim, ó, df covid, desculpa, df covid, ponto, ou abre espaço aqui, né? Região, ponto, is, NA, né? Esse is NA é que checa se é not a number, tá?
Ok? Tá vendo que aqui tá vazio? Para eu checar Nora Number em data frames ou em séries, basta chamar esse método isNA, tá? Então aqui, ó, eu vou chamar aqui filtro igual esse resultado dessa avaliação aqui linha a linha, tá? E se nós pegarmos o filtro, ponto .head aqui, que vai ser uma série, né? Com booleanos, só para pegar os primeiros registros, para não pegar tudo. Tá vendo? Aqui, vamos lá, o 0 é NA. Opa, não é região, é estado que eu tenho que passar, né? Por isso que eu achei estranho aqui, né? Então, esse cara aqui é NA? Verdade. O 2, o 1 aqui é NA? Verdade. Assim por diante, tá? Se eu pegar o tail aqui, né, que é a cauda dessa série aqui, que aí todos vão estar preenchidos, porque lá no final tem a estatística municipal, né? Vai vir tudo falso, tá vendo? Porque lá no final desse arquivo aqui, né, no ponto head, no ponto tail dele, né, vou olhar o final, lembra que como ele é muito grande, eu não consigo ver ele todo, né? Eu posso ver partes dele. Então, eu vou ver a cauda dele lá no final. Então, tá tudo preenchidinho, não é? Ok? Então, eu posso usar esse cara aqui como filtro, correto? O meu filtro está perfeito. Então, o que eu faço agora? Basta eu chamar aqui, dentro desse cara aqui, passando esse filtro. Tá? Ao fazer isso, dfcovid estado isNA filtro, dfcovid.filtro. Estado Não. É que nosso filtro não tá bom. isNA igual false, né? Ok? Porque eu quero aquele que não seja NA. Tá bom? Nesse caso aqui, ele filtrou, só trouxe Brasil. Porque o único que o estado não está preenchido é o Brasil, tá vendo? Esse filtro aqui, meu, faltava uma coisa, ó. isNA, ele vai trazer sim para onde está vazio. Quando eu aplico ele aqui dentro, ele só vai trazer os estados vazios, que é a série histórica Brasil, tá vendo? Começa com Brasil, termina com Brasil. Tem 282 linhas. Eu quero, na sugestão sua, William, aqueles onde o estado não seja vazio, correto? Então, onde isNA igual false, que aí eu estou só mudando a lógica desse array, tá? Então, aqui ele vai mudar de lógica, e aqui, a hora que eu aplicar agora, tudo que é Brasil vai sumir do início do arquivo aqui. Tá vendo? Sumiu o Brasil. A outra forma de fazê-lo é passar essa condição aqui direto dentro do filtro, né? Direto aqui, ó. Então, essa é uma maneira de fazer. Deixa eu colocar aqui head. Só para não trazer tantas linhas, gente. E aqui eu vou criar uma outra, onde eu vou passar essa condição aqui, ó, dentro do próprio array. Então, ó, dfcovid, eu abro aqui o colchete e fecho o colchete aqui no final. Ok? Quando você faz isso aqui, essa expressão vai gerar um array de booleanos que será usada como filtro dentro desse colchete e automaticamente vai filtrar o meu data frame. Claro, aqui meu data frame ainda não foi filtrado, porque eu só estou fazendo isso e ele retorna uma cópia, né? Quando eu faço isso aqui. Para que o filtro tenha efeito, eu tenho que atribuir o data frame sendo substituído pela cópia que retornou daqui, ok? Executar isso aqui. Agora sim, esse data frame, ele tem dentro dele os dados estaduais e municipais. Né? Então, se eu der aqui o dfcovid.head, nós vamos encontrar os dados do estado, que está no início do arquivo. Bem, eu tenho o estado preenchido, mas o município não está preenchido. Mas se eu executar um tail aqui, que é olhar a cauda lá no final,
né? dfcovid.tail, nós vamos ver que lá no final estão os dados do município, ó. dfcovid.tail, né? Vamos ver o finalzinho dele. Tem dados municipais, tá vendo? Com o município preenchido. Eu quero eliminar os dados de município para ficar apenas com os dados de estado. Os dados agregados ao nível estadual, né? Eu não quero a série histórica de cada município, eu quero a série histórica de cada estado. Como é que eu elimino aqui os dados do município? Aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui esse mesmo processo, né? Vou adicionar aqui uma linha de código. Só que aqui eu vou pegar todos os casos em que município seja vazio, né? Então, eu vou tirar esse cara daqui, tá? Que agora eu quero que onde o município for vazio, né? Aqui, significa que é um estado, correto? Então, quando eu fizer dessa maneira aqui, eu já vou dar um dfcovid ponto head, a gente vê o resultado. Ele tem só os estados, e se eu for no final do arquivo, der um tail, também não tem mais município, tá vendo? Ok? Então, nesse caso aqui, esse dfcovid agora só tem dentro dele os dados estaduais. Então, no primeiro passo, nós arrancamos colunas que não nos interessavam, agora arrancamos linhas que não nos interessavam. Depois desse filtro, sobrou colunas que não tem valor para a gente também, não é? Ó, município, código município, né? Saúde. Isso aqui tudo não me interessa mais, correto? Então, agora, o que nós podemos fazer desses dados aqui? Nós podemos eliminar essas colunas que não nos interessam, correto? Porque isso aqui ficou lixo, não foi? Essa aqui, tá? Então, nós podemos eliminar essas colunas. Eu vou fazer um filtro melhor, porque o código do município, observa que ele trouxe aqui, e sempre que tem código, ele vem 00, tá vendo? E isso é uma característica dele. Eu vou filtrar, em vez de nome do município, eu vou filtrar pelo código, porque quando o código é em branco, é o melhor filtro aqui nesse conjunto de dados, tá? Deixa eu eliminar essas linhas aqui, porque tem alguns dentro dele que tem um código município, mas os valores é tudo zerado. Eu sei porque eu trabalhei com esse arquivo, tá vendo aí? É porque o outro filtro é melhor, tá vendo aqui? Tá? Esses têm os valores certinho. É que ele coloca, em alguns casos, o nome ele coloca, não coloca o nome, mas coloca o código. E esses que ele coloca o código e não tem nome, né, também precisa ser eliminado. Então, aqui a gente eliminou eles. Então, para nós eliminar essas colunas, vamos fazer a lógica do filtro de colunas, né? Então, eu vou pegar aqui só o dfcovid.columns. Para a gente ver quais são e para selecionar as que nos interessam, tá? Então, aqui. Aqui, ó. Quando você está analisando os dados, você vai criando várias células. Depois que o seu dado está analisado, você remove aquelas células que só foram intermediárias, tá? Que você sabe que não tem mais utilidade. Você já usou só para compreender o seu dado, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo colunas selecionadas. Tá? Vou tirar município, eu não preciso. Tá? Vou tirar o código da UF, que eu não vou usar ele mesmo, só quero o nome da UF. Código município, código região saúde também não quero.
Nome, região, saúde também não precisa. A data eu quero, semana epidemiológica. Eu vou deixar a população, vou deixar só essas aqui, ok? Então, agora eu posso criar o meu data frame, o final aqui. Aqui vocês veem que eu estou substituindo sempre com o mesmo nome, tá? Porque como não me interessa aqueles dados, se você for criando novos data frames, vai ficar tudo na memória, né? Ah, DF estado, DF isso. Então, eu sempre estou substituindo porque eu vou otimizando o uso da minha memória, tá? Então, agora, ó, eu vou fazer isso aqui e já vou dar um head aqui para eu ver como é que ficou o resultado. Faltou o quê? Uma vírgula? Não, tuplo. Ah, DF Covid, colunas selecionadas igual, né? Então aqui eu tenho que criar uma lista. Ok? Então agora nós temos o nosso data frame já limpinho. Ó. Eu só tenho aqui os dados dos estados, né? Com a data, semana epidemiológica, população, quantidade de casos, né? Quantidade de óbitos. Ok? Lembrando que, como ele repete a população em todas as linhas, eu nunca posso somar isso aqui, tá? No máximo, eu posso pegar o max ou min para obter o valor desejado de população, tá, gente? Esse é um defeito nessa série histórica, porque dia a dia ele coloca o valor, mas a população ele repete, tá? Então, não, tem que ter um cuidado com essa variável aqui. Se eu somar, vai dar que o Brasil tem 1 bilhão de habitantes, porque esse valor do Rondônia repete todos os dias o mesmo tanto da população de Rondônia. Então, tá? Cuidado com essa variável aqui. Mas vamos lá. Então, uma das coisas que eu posso fazer, nós aprendemos um método que calcula várias estatísticas do nosso data frame. Como é que é o nome do método? Que numa pancada só, digo só uma palavra, ele faz tudo? É o describe, né? É describe. Não é D, né? Describe é coisa diferente. Então, observa aqui, ó, quando eu faço, né, dfcovid.describe, ele já pegou semana epidemiológica, como é uma variável numérica, ele já fez uma estatística, porque é um número, mas faz sentido essa estatística aqui? Não faz, tá? Ele entendeu que era uma variável numérica, tá bom? Aqui a população, essa também não faz sentido ele calcular nenhuma dessas, exceto o max aqui, que, né, alguma coisa do tipo. Mas ele não poderia fazer isso aqui, né? Não faz sentido. Essas aqui faz sentido, tá? Então ele já calculou para mim essas estatísticas aqui estariam corretas, tá? Se eu quero fazer um describe só dessas aqui, bastaria então eu fazer aqui, né? Passar elas dentro do Ctrl Z. Às vezes ele fala o que eu quero, às vezes não faz. Vírgula, aspa, espaço. Aí, beleza. Então, aqui, eu vou dar uma orientação melhor para ele, né? Olha, faça a estatística correta, tá? No que me interessa e no que faz sentido fazer a estatística. Eu posso também fazer a estatística, né, nas variáveis categóricas, não posso? Na estado e região, para eu dar uma conferida se está certo. Vai que tem 6 regiões e 28 estados no Brasil. A gente não está sabendo, porque o nosso dado está comprometido, né? Então, eu posso fazer um describe, e se eu passar somente variáveis categóricas, ele vai usar um método específico, não é? Região, e o outro se chama estado. Como
elas são só categóricas, então ele vai fazer um count de quantos registros tem. Tem 7.000 registros, tem 5 regiões diferentes, 27 estados diferentes. A região, né, que tem mais registro é o Nordeste, porque ela tem mais estados, né? Então, e dentro dela tem 200 aqui é a moda, tá? Eu tenho o Nordeste e ele repete das 7.000, 2.547 vezes aparece o Nordeste. Aqui está dizendo que o Ceará é o que mais ocorre e das 7.000 vezes, 283 aparece o Ceará, porque são 280 dias diferentes da série histórica, tá? Quase um ano de série histórica, né? Ok? Entendeu essa lógica aqui? Quando você vai olhando os seus dados, você tem que fazer essas críticas de qualidade, tá? E isso aqui foi muito interessante você olhar. Pô, mas não faz esse sentido, tem algum problema aqui, tá? Vamos listar quais são esses valores aqui, porque chamou a atenção, não chamou? Então, vamos olhar o que é esse registro. Então, nós vamos colocar aqui, ó, então, não vamos mais substituir nosso data frame, mas vamos fazer um filtro nele, né? BF Covid, aí nós vamos colocar aqui uma condição múltipla, que vai listar todos onde o óbito ou o caso seja menor que 0. Tudo bem? Então, nós podemos, dentro, duas condições. Eu vou colocar entre parênteses, para elas funcionarem melhor, tá? Então, vou ter uma condição e outra condição. E se uma ou outra for verdadeira, a gente vai trazer a resposta. Lembra que o ou aqui não é o or, né? O ou dentro de fatiamento de arrays é o pipe, né? Aquela barrinha em pé aqui, tá? Tudo bem? E o AND, nesse caso, se eu quisesse que as duas condições fossem verdadeiras, é esse símbolo de E comercial. Tá bom? Sempre que eu vou fazer a operação usando aqui um filtro num data frame ou num array do NumPy, eu tenho que usar esse conceito aqui para OR ou o E comercial para AND, tá? Então, aqui dentro eu vou pegar aqui, ó, DF Covid, e nós vamos pegar... Eu vou usar um método melhor aqui, ó, porque como eles não têm espaço no nome, eu posso fazer assim, né? Lembra? Como aqui não tem espaço, nem caractere especial no nome da coluna, eu posso chamar ela como se fosse um método aqui, tá vendo? Um atributo. Se tivesse espaço aqui, eu não poderia, tá? Não é nem região, é DF casos, né? Novos. É menor do que 0. Ok? Vou fechar o parênteses. Ou, aqui dentro do outro parênteses, DF Covid, né? Ponto óbitos novos menor do que 0. Eu estou fazendo isso aqui para ele listar para mim esses casos, que eu quero ver quando ocorreu e por quê, né? Então, aqui você vê que ele não colocou uma ideia de que houve um corte aqui dentro. Então, esses são todos os registros que existem, tá? Tá bom? No óbitos, você observa que tem vários registros aqui que provavelmente foram ajustes, né, de série histórica, porque a pessoa não ressuscita, né? E aqui, ó, tem essas ocorrências aqui de ajuste de casos também no Ceará, tá vendo? Tranquilo? Ok. Se nós já temos o nosso dado limpo, né? Já podemos fazer agora algumas estatísticas, tá bom? Vamos, por exemplo, calcular qual o total do Brasil, ok? Qual foi o total de casos do Brasil, por exemplo? Como é que eu poderia fazer isso aqui, tá? Se eu quiser calcular na mesma pancada os dois, aí nós podemos passar aqui as colunas que nos interessam, correto? Tá? Vou fazer para as duas ao mesmo tempo. Então, eu vou passar aqui que eu quero... Como é que é o nome aqui? Vou pegar aqui para... Vamos ver. Eu quero que ele faça... se eu fizer isso aqui, ele só traz a variável, né? Só vai trazer essas duas.
E eu quero que ele execute aqui, eu posso fazer o ponto sum, eu vou ter o total do Brasil, né? 175 óbitos e 6 milhões de pessoas, né, que foram infectadas. Ou, como você citou, o que nós aprendemos hoje, eu posso fazer essa mesma situação, mas chamar um outro método, que é o ponto .argg, né? E dentro dele, eu chamo o sum. Ok, eu quero calcular a quantidade por região. O total por região. Porque eu tenho os registros dia a dia, né? Para cada estado. Eu quero saber qual foi o total por região do Brasil. Eu vou colocar aqui uns textos com uma pergunta e a resposta para ficar mais fácil quando vocês forem ler, tá? Qual, né? Total de casos e óbitos do Brasil. Essa é a pergunta que a gente já conseguiu responder com números, né? Ok? Nós respondemos de duas formas. Vamos fazer uma outra pergunta aqui, né? Qual o total Então, como é que eu vou só copiar aqui para agilizar? Então, o que eu posso fazer aqui? df covid ponto, né? Group by, eu abro parênteses aqui, né? Você pode passar direto aqui a coluna, né? Região. Acho que é assim. Opção. Ok? Aqui eu usei o aggregate, né? Então, eu olho, no centro-oeste é tanto, no nordeste é tanto, e assim por diante. Ok? Então, nós podemos responder essa pergunta assim, ok? E nós podemos responder, deixa eu colocar aqui mais em cima para ficar. Sem o aggregate, né? Bastando chamar o método sum. Agora, ficou ruim essa apresentação, né? Porque geralmente a gente quer ver a maior região, não é? Eu já quero que ele ordene aqui do maior para o menor, né? Então, aqui, ó, você vê que eu não estou criando um resultado, tá? Se vocês quiserem, vocês podem já criar aqui, como já são operações, né, que a gente está fazendo para guardar o resultado, você pode fazer assim, né? Ó, total Brasil, né? Total Brasil igual, porque geralmente você faz um cálculo desse e você vai usar ele em algum modo, você vai usar um gráfico, vai usar em alguma coisa, então você já pode, não chama? Atribuí-lo a uma variável, tá? E reutilizá-lo, porque já não é o... Eu não fiz isso durante a limpeza, porque não me interessava aquelas versões com município, sem município, né? O Brasil. Aqui não, aqui você já começa a ter valores sumários importantes, né? Então, esse aqui é o resumo por região, né? Vou colocar aqui total regiões, né? Guardando esse dado aqui numa... O detalhe é que, se eu executar aqui, ele não vai mostrar nada, né? Porque ele guardou na variável. Se você quiser ver, você pode colocar o total
né? Perdão. Total região. Assim, ele vai trazer todas as linhas possíveis. Ou você pode fazer um head, né? Do jeito que você preferir, tá? Então, aqui, nós fizemos dessa maneira, mas eu quero ordenar esse cara aqui, né? Para ficar bonitinho. Então, como é que nós vamos fazer para ordenar esse cara? Ponto sort, né? Sort velho, ok? Então, aqui, para ordenar pelo valor, a gente vai usar o método, né? Sort values, né? E aqui nós vamos passar os parâmetros. Então, o sort values, nós podemos passar aqui que nós queremos sort values by a coluna que nós queremos, e o ascending, nós queremos um desk, né? Para ele colocar do maior para o menor. Então, nós vamos colocar aqui by igual. Nós vamos querer o e ascending igual false. Então, vamos fazer aqui ordenando por a questão mais grave, né? Que é a perda da vida. Tá? Então, nesse caso, eu vou exibir o resultado, que já está na variável aqui, né? Ordenando do pior para o menor. Então, o Sudeste é o pior caso, né? Com 80 mil. E onde houve menos, no Centro-Oeste, com 16 mil. Agora, vamos lá. Vamos fazer um cálculo, né, por estado. Deixa eu fazer aqui um outro pedido. Qual a quantidade... Texto. Qual total por estado? Ok? Como é que eu faria? Vou colocar aqui, né? Total. Eu chamei de total regiões, total estado. Total estados, vai ser igual df Covid, group by. Só que agora eu vou passar o F, né? Eu vou passar as duas para a gente poder usar esse valor para outra análise um pouco mais rica, tá? Eu vou pedir para ele agrupar em 2 níveis, tá? Primeiro, região, ok? E depois, o estado, porque aí ele já vai agrupar nível de estado, mas aí eu tenho um data frame mais rico para eu poder trabalhar, tá? Eu não vou perder a informação do estado. Ok? Então, aqui df group by, estado, região, e nós vamos somar, acho que pegar só aqui as colunas, nós queremos essas aqui, né? Opa. Vou pegar aqui esse pedaço aqui só para... Então, queremos que ele faça a soma das colunas casos e óbitos, tá bom? Ó, então, agrupou, o resultado é um data frame, eu estou selecionando essas colunas, e para essas colunas eu estou agregando usando uma soma. Tá? Mais uma vez, esse cara poderia ser descrito usando a fórmula simplesmente direta, tá? Ok? Você poderia simplesmente chamar o sangue. Só para vocês sempre lembrar que vocês têm os dois caminhos e os dois levam a Roma, tá? Isso aqui dá o mesmo resultado, na verdade. Vou colocar aqui. Opa, ponto. Só. Ponto. Head. Lembra que esse head aqui você pode dizer quantos você quer, tá? E o que você quiser só 3 registros para não ficar ocupando muito espaço aqui, você pode colocar também só o que te interessa. Se quiser 10 registros, né? 15 registros, é o quanto você quiser ver. Aqui eu quero colocar, quero ver 10 linhas. Você pode fazer. Ok?
Então, eu tenho um total agora, né? Eu tenho um data frame que tem aqui, ele está multinível, né? Multi-indexado. O primeiro nível do índice é a região, depois o estado. E para cada um deles, nós temos os totais. Aplicando um pouco daquilo que nós aprendemos, né? Sobre o data frame, as suas propriedades, a gente foi aplicando aqui num caso real, tá? Que Deus abençoe vocês ricamente, amigos.